Oi pessoal, tudo bom? Começando nossa 24ª aula, graças a Deus. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola que está lá em Lucas capítulo 13, do versículo 22 até o 30, que fala assim: Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Então aqui Jesus está ensinando a parábola da porta, da porta larga e da porta estreita, né? Do caminho largo e do caminho estreito, que também fala. Está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 14 e 15. E o que é essa questão? Que existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E muitos fazem a opção, escolhem o caminho largo, porque ele é bem mais fácil. Mas o caminho largo é aquele que não exige muito, ele leva à perdição. Enquanto o caminho estreito, que é o caminho de Deus, esse é o caminho que leva à salvação. Mas ele é o caminho que exige o esforço, porque ele exige abnegação, exige escolhas, dominar a sua própria carne, né? Isso tudo é o que o caminho estreito, que leva à salvação, vai exigir. Aqui no início do versículo, fala que um homem chega e pergunta para Jesus: Senhor, poucos são os que são salvos? Essa pessoa poderia ter feito muitas perguntas para Jesus, né? Mas ela escolhe fazer uma pergunta: Senhor, quantos serão salvos, né? Qual é a porcentagem de salvos? É 50%? É 30% que vai ser salvo? São muitos, poucos? E aí Jesus vai e responde a pergunta que deveria ter sido feita. Não é quantos serão salvos, e sim como ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Então Jesus não responde quantos serão salvos. Jesus começa a resposta falando: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esse esforçai-vos que Jesus fala é o esforço como um atleta. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala um versículo bem legal. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 até o 27. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Esses versículos são muito legais. Paulo, então, nos compara a um atleta. Ele está falando, olha, Paulo estava aqui falando para os coríntios, e os coríntios eram gregos, ele estava tudo ali perto, né, do das Olimpíadas, né, daquela coisa de não, eu me esforço para ser atleta, para competir e ganhar a coroa. E aí então Paulo escreve para eles porque eles entendem bem o que é uma competição e, e entendem o que é ser um atleta. Então ele vai e fala, olha, os atletas, todo atleta se esforça cabulosamente para conseguir alcançar a coroa que é corruptível. O que é corruptível? Uma coroa que vai acabar, que vai apodrecer e vai ficar aqui nessa terra. Mas nós também somos atletas e também nós nos esforçamos cabulosamente, mas não para atingir essa coroa, né, do primeiro lugar daqui da terra, e sim para alcançar o primeiro lugar lá no céu. Para alcançar o prêmio, né? Esse primeiro lugar é o prêmio da salvação. E aí ele termina falando, e é por isso que eu não fico esmurrando no ar, como um atleta que fica, né, treinando ali esmurrando no ar, mas eu esmurro a mim mesmo, a minha carne, quer dizer, eu submeto as minhas vontades à vontade de Deus. Isso é o caminho estreito. Esse é o caminho estreito. É submeter as nossas vontades, é o domínio próprio, né, lá do fruto do Espírito. É submeter as minhas vontades à vontade de Deus. Se eu sei que uma coisa vai desagradar a Deus, então eu me esforço muito para não cometer, não fazer aquilo. E se eu faço, eu me arrependo e volto para o caminho de Deus, né? Mas como um atleta, eu vou me esforçar dia após dia para submeter a minha vontade à vontade de Deus. E é isso que é a porta estreita. É se esforçar muito, diariamente, para sempre fazer a vontade de Deus. Sempre submeter a nossa carne à escravidão, né? A mortificar a nossa carne, as nossas vontades, que não são da vontade de Deus. E é isso, aí continua, né, que muitos os que pegaram a porta larga, né, vão ficar batendo, e o dono, que é Deus, né, vai falar, não conheço vocês. E eles vão ficar muito chateados quando eles olharem e virem o banquete ali com Deus e Abraão, Isaac, Jacó e todos menos eles ali, né? Uma das coisas ruins do inferno, que também fala lá na parábola do rico e Lázaro, é que as pessoas terão a percepção, elas terão a consciência do que elas perderam, né? O rico, ele tem total consciência da vida dele aqui na terra, ele sabe das escolhas que ele perdeu, ele sabe das coisas que ele deixou de fazer e sabe que o motivo dele estar ali é totalmente culpa dele, né? Então, não sejamos como ele, né? Que a gente tenha essa consciência limpa de que a gente está fazendo o máximo que a gente consegue. Beleza, pessoal? Então é isso. Que a gente seja atletas de Cristo, né? Que a gente se esforce diariamente para alcançar a coroa, não a corruptível, não a essa que perece, que acaba, mas a incorruptível, que é a salvação. Amém. Então vamos fazer a nossa oração. Amém, Deus, muito obrigado por essa palavra, por essa parábola que o Senhor nos dá, e que a gente possa mesmo, Senhor, se esforçar diariamente para alcançar a meta, para alcançar a salvação, para alcançar o prêmio maior, né, a coroa incorruptível. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia e nos ajude nessa caminhada
Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço e até a próxima.